Falando a palavra, moço. Então vamos lá. E Abrão levou consigo Sarai, a sua mulher, Eló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe cresceram em Arã, e saíram a fim de irem à terra de Canaã, e a terra de Canaã chegaram. Então Abraão, vocês veem aqui que ele levou tudo que ele tinha. Ele não era rico, ele era rico, ele tinha muitas coisas. Ele abandonou tudo e seguiu a palavra de Deus, entende? E seguiu a palavra de Deus. Por que Deus abençoou ele e todo o povo da terra hoje? Todos nós, por causa dele, porque ele acreditou de verdade em Deus. Ele largou tudo e saiu peregrinar, entende? Ele não era pobre não. Agora fala com... Por isso que Deus fala, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino do céu. Não é eu que estou falando, gente, não é eu, entende? Eu não queria falar isso, mas eu não posso esconder, porque na Bíblia diz que eu não posso tirar uma vírgula, nem um ponto. E ai daquele que fizer isso. É que a maioria dos líderes religiosos fazem, entende? É por isso que eu comecei a ler a Bíblia em Gênesis, eu comecei a ler a Bíblia. Então ele confiou tanto em Deus, pegou as familiares, e outra, era bastante gente que ele tinha, viu? Ele cuidava de bastante gente. E passou Abrão pela terra, no lugar de Siquém. No lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo estavam os cananeus na terra. E passou Abrão pela terra de Siquém, e estavam os cananeus na terra. E apareceu, porém, o Senhor a Abrão e disse: tua semente darei esta terra. E Abrão, pois, edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecerá. Então o Senhor apareceu duas vezes para Abrão. Apareceu para ele sair lá da parentela do pai dele, e apareceu agora. Então, essa é a terra prometida, é lá em Israel essa terra aqui. É a terra de Canaã, que Deus prometeu para ele. Daí Deus chegou a essa terra, vai ser dos seus descendentes. Você vê que não ia ser nem dele, ele nem ia tomar conta, ele ia morrer. Mas quem ia ser descendente daquelas terras, quem ia possuir aquelas terras, ia ser o descendente dele. Que hoje o descendente dele é o povo de Israel, certinho? E ali ele edificou um altar. E ali ele chegou ali naquela terra onde tinha outros povos que não acreditavam em Deus, mas a fé dele era tanta, ele não tinha medo, que ele fez o altarzinho dele ali e começou a pregar a palavra de Deus. Os que estavam com ele e os povos que ali viviam, entende? É a mesma coisa eu chegar aqui, esse aqui é meu altar. Ô Peixoto, mas você não vai em casa de oração nenhuma? Sim, eu já fui batizado, já fui numa casa de oração, só que eu desanimei não com a casa de oração, mas com os líderes religiosos dessas casas de oração, que uma fica julgando a outra, uma fala que só ela vai para o céu, a outra não vai, a outra aceita, e eu li a Bíblia muito, e na Bíblia fala que a gente não pode julgar, né? Então, gente, eu resolvi, e outra, eu não vi as igrejas pregar justiça, eles só pregam amor. Eu não sei tanto amor que eles têm, acho que eles nasceram no dia do amor, acho que foi isso, entende? Mas, se a gente não pregar a verdadeiro amor, que é a justiça, meu irmão, não adianta. Então eu decidi eu mesmo pregar no meio da rua e falar a verdadeira palavra de Deus. Mas, gente, eu não estou falando para vocês não ir na casa de oração. Sim, vai na casa de oração que vocês vai, independente qual ela seja. Só que eu falo que vocês têm de ler a Bíblia para vocês não serem enganados, certinho? Vocês não serem. Porque se vocês forem enganados, infelizmente vocês não vão reinar o reino do céu. Porque aquele líder religioso está enganando vocês. Então, Abrão edificou lá um altar e glorificou ao Senhor. É isso que a gente tem de fazer hoje nas casas de oração. Eu não vou na casa de oração, mas o meu altar é aqui, é ali, é lá. Porque Deus fala que não habita templo feito por homem. Então, gente, Deus não, se não tiver ninguém naquela casa de oração, Deus não está lá. Vocês sabiam disso? Porque o templo de Deus somos nós mesmos. Deus está lá quando nós está lá, porque é nós que é o templo de Deus, certinho?
Então essas coisas o líder religioso não vai querer ensinar para vocês. Para eles não interessa. Interessa para eles enganar, mentir e falar que ama. Esse amor de deixar o rio poluído, esse amor de deixar uma saúde ruim, esse amor de deixar uma segurança ruim, esse amor de você ir lá só votar, mas você não cobrar. Mas vamos continuar desse jeito, que quem vai pegar essa herança nossa é nossos herdeiros, é nossas crianças, é nossos descendentes, certinho? Ou a gente pode mudar. Mudar, o que é mudar, Peixoto? Fazer a justiça de Deus, para quem não acredita em Deus, fazer o bem. E o bem é o quê? Tanto quem segue a Deus ou quem não segue a Deus, mas é do bem, nós estamos tudo no mesmo barco. Chegar esse ano de eleição, gente, vamos mudar, vamos votar, mas vamos cobrar dos políticos, certinho? Se você cobrar, o futuro do seu filho vai ser uma beleza. Agora, se você não cobrar, meu irmão, eu só lamento para quem você fala que ama. Porque eu não tenho coragem de olhar no olho do meu filho e falar eu te amo e deixar esse monte de bosta para ele. Porque é isso que nós vai deixar, um monte de bosta. E a gente ainda fala que ama a Deus, quem segue a Deus, né? Então se eu fosse vocês, eu revia esse conceito, revia. Então passou dali para o monte ao oriente de Betel, e armou sua tenda, ficando em Betel ao ocidente, e aí ao oriente, e também ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. E depois continuou Abrão o seu caminho, seguindo ainda para o sul. Então, gente, Abrão tinha tanta fé em Deus, que ele seguiu o caminho onde Deus mandava ele ir, ele estava indo, sem expectativa de nada, entende? E todo lugar que ele passava, ele ficava ali um tempo, ele não parava e saía, igual eu. Eu vou parar aqui hoje, parando um pouquinho, a turma já chama a polícia para mim. Imagina se eu ficar vindo todo sábado aqui. Nossa Senhora, eles vão matar eu. Mas enfim, Abrão ficava ali um mês, um ano, depois ia para outro lugar. E depois continuou Abrão o seu caminho, segundo ainda para o sul. Ora, havia fome naquela terra. Abrão, pois, desceu ao Egito para peregrinar ali, porquanto era a grande fome naquela terra. Então é igual eu estou falando, nós seguindo a Deus, não é que vai dar os B.O. Você viu Abrão descendo lá, começou a ter fome lá na terra onde ele estava. E ele não era sozinho, ele e a mulher dele, 2 gatos pingados. Ele tinha lá 1.000, 2.000 pessoas, escravo, gado, que estava acompanhando ele. Ele governava aquelas pessoas. E outra coisa, tem muita casa, muito líder religioso fala que quem segue a Deus não pode envolver com política, né? Ô mentira grande, na Bíblia que eu vou provar para você, desde Abrão até Apocalipse tinha os governantes, líder religioso. Mas é engraçado que votar, eles falam para votar, né? Tem muito líder religioso que põe seu candidato a presidente, pega seu candidato a vereador, desde um vereador a presidente, e dobra o joelhinho no chão lá e começa a rezar. Vota nesse aqui que isso vai melhorar. Olha aí, ó. Desde 1988, muitos deles faz isso. Olha o que eles dão para o povo. Rio poluído, segurança de bosta, saúde de bosta, tudo ruim, educação uma porcaria. Então, gente, aí a gente já vê que a maioria deles são falsos profetas. Só não vê quem não quer. Mas enfim, cada um é cada um, entende? Cada um é cada um. Porque eu acho que qualquer um via isso, né? E outra, a função de um líder religioso é ensinar a palavra de Deus verdadeira, o caminho de ir para o céu. Mas eles ensinam o contrário, viu? O caminho que eles ensinam é o fogo do inferno. A maioria desses líderes, não falo todo, mas a grande maioria, ensina os fiéis dele para o fogo do inferno. Porque eu não vejo ninguém lá ensinando, gente, vamos votar e vamos cobrar para dar um futuro melhor para os nossos descendentes. Não é isso que Deus quer? É isso que Deus quer, gente. Entende? Então vamos lá. E quando estava prestes a entrar no Egito, disse Sarai, a sua mulher: ora bem, sei que és mulher formosa à vista. Formosa, gente, é bonita, uma mulher muito linda. E acontecerá que quando os egípcios te virem, dirão: esta mulher dele, e me matarão a mim, mas te guardarão em vida.
dizendo: peço que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa, e até os príncipes de Faraó a viram e gabaram no diante dele, e foi levada a mulher para a casa de Faraó. Então, quando estava lá o povo passando fome, Abraão teve que ir para o Egito, mesmo sabendo que chegando lá no Egito, os irmãos lá iam crescer os olhos na mulher dele, porque a mulher dele era muito bonita. Só que ele tinha uma coisa, ele tinha fé em Deus, ele acreditava em Deus. Então, por mais que lá ia ter um perigo, ele resolveu ir lá. Só que ele falou para a mulher dele, chegando lá: mulher, você fala que você é minha irmã. Se você não falar isso, vocês vão me matar para pegar você, entende? E foi o que ele fez. Chegando lá no Egito, os príncipes lá e o faraó daquela época já grudaram a mulher dele, já pegaram e levaram. Só que o que acontece? Ele tinha de ver o lado do povo que estava com ele para dar comida. Só que ele tinha fé tão grande em Deus, que ele sabia que Deus ia resolver o problema para ele. Ele nem ia tocar na mulher dele. É Deus que é isso de nós, gente. Que nós tenha fé, que nós faça a nossa parte, entende? Faça a nossa parte. Como que você quer que um político, desde um vereador ou um presidente, faça o que é certo? Se você só sabe votar lá, e você sabe que a maioria é corrupto. Um está lá que você tem de cobrar o irmão, então faz lá a sua parte, vai lá e cobra para melhorar. Agora, se você quer isso mesmo, meu irmão, vai lá e vota, entende? É o que você merece. Mas enfim, o faraó foi lá e pegou a mulher dele, e foi o que ele disse. Só que ele falou que era irmã dela, então eles não mataram ela, eles não mataram ele. Diz o preço que tem a minha irmã, para que me vá bem por tua casa, que viva a minha alma em atenção a ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, vieram os egípcios, a mulher, e pegaram ela. E ele tratou bem a Abraão, por causa dela. E este veio a ter dar ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então, naquela época lá, até hoje, lá naquela banda lá do Oriente, lá de Israel, aquele lugar, quando o caboclo toma a filha de um homem para casar, ele tem que dar presentes. E naquela época lá, como ele pegou a mulher de Abrão para casar, ele deu muita coisa para Abrão, só que Abrão não podia falar nada, senão ele matava Abrão. Só que Abrão confiava tanto em Deus que deixou na mão de Deus, entende? É igual nós, qualquer problema que nós tivermos na nossa vida, gente, ponha na mão de Deus, mas ponha na mão de Deus e confia. Não é na primeira tempestade que você desanimar, não. Não é, não. Por que Deus não quer que desanima? Porque aquele que na primeira tempestade desanima, aquele não serve. A gente, para seguir a Deus de verdade, a gente tem que ser firme. É igual a vez que eu fui falar a palavra de Deus, falar a cidadania. A primeira vez que eu saí falar, ainda falei para minha mulher, igual o Abraão falou. Falei: mulher, quando eu abrir minha boca e começar a falar de cidadania e a palavra de Deus, eles vão me prender. Eu não deu batata. Quando eu comecei a falar, eles me prenderam. Me levaram para Poços de Caldas. Mas quem serve o verdadeiro Deus, meu irmão, não tem medo da tempestade. Não tem medo. Eu no outro dia saí da cadeia, peguei minha caixa de som e fui pregar a palavra de Deus e a cidadania de novo. Entende? E é assim que nós temos que ser. Em qualquer ocasião, a gente tem que pedir para Deus e fazer a vontade dele. Certinho? Então, aí, porém, feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Saraia, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Que me disseste que ela era tua mulher? Porque dissesse a minha irmã a maneira que tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher. Toma e vai embora. E Faraó deu ordem aos seus guardas
guarda a respeito dele, aos quais despediram a ele e a sua mulher e tudo o que tinha. Então, Abraão ponhou tanta fé em Deus que quando o faraó levou a mulher dele embora, o que Deus fez? Amaldiçoou o faraó e deu praga nele, fungo, entende? Ficaram doentes, quase morrendo. Aí ele ficou sabendo que era a mulher dele. Aí o que ele fez? O faraó viu que ele serviu o verdadeiro Deus, pegou e mandou eles embora do Egito. Devolveu a mulher sem fazer nada e devolveu. O que eu quero dizer aqui? Igual Deus falou para Abraão, saia, porque quem te abençoar, eu te abençoarei. Quem te amaldiçoar, eu te amaldiçoarei. A primeira prova disso foi Faraó querendo levar a mulher dele embora. Deus já amaldiçoou o Faraó. É a mesma coisa, qualquer servo de Deus, qualquer pessoa que não precisa nem seguir a Deus, o de Deus verdadeiro, mas aquela pessoa que é justa, aquela pessoa que tem bondade no seu coração, independentemente se ela segue Deus nosso Senhor Jesus ou se ela não segue Deus nosso Senhor Jesus, mas ela tem um coração bom, é justa, o verdadeiro amor faz justiça, irmão. Deus vai te abençoar, e aqueles que te abençoar, Deus vai abençoar eles também. Só que aqueles que te amaldiçoar, aqueles que fazem algum tipo de mal para você, desde o pequeno ao grande, meu irmão, olha que vocês estão mexendo com que fez tudo isso aqui. Eu só lamento para vocês, entende? Então, a gente tem que saber o que faz. Então, gente, estou terminando aqui a palavra de Deus. E o que eu falo é isso: vamos ficar esperto com os falsos líderes, os falsos profetas das casas de oração, não as casas de oração, mas os falsos profetas que estão por aí enganando e mentindo o povo, e vão levar infelizmente a maioria para o buraco, para o cardeirão. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia. E enfim, eu terminei a palavra de Deus. Toda a honra e glória a meu Deus e meu Senhor Jesus. Agora, gente, não terminou, eu tenho mais uma talinha. Agora eu falo sobre cidadania. O que é cidadania, Peixoto? Cidadania, gente, é você cobrar, você votar, você ser um verdadeiro cidadão. Agora, eu deixo a Bíblia de lado e pego a Constituição. A Constituição brasileira é o meu candidato a vereador, não, vereador é daqui a 2 anos, a deputado, a Senado e a presidente. Esse vai ser o meu candidato, a Constituição Civil. Então vamos lá. Eu vou baixar aqui a Constituição Civil no meu celular, que é mais fácil. E outra, os líderes religiosos têm que ensinar isso para o povão. O que é Constituição Civil? Vocês sabem o que é Constituição Civil? É o que rege a lei no nosso país. Desde um vereador, a um presidente, a um juiz do Supremo, eles não podem passar por cima disso aqui. Por cima disso aqui, que é a Constituição nossa. Então vamos lá, gente. Esse ano é ano de política, né? É ano de Copa do Mundo também, entende? Esse ano, como é de Copa do Mundo, eu vou explicar, ensinar uma coisinha. Muita gente sabe disso, mas tem muitos que não. As que não sabem, eu vou explicar. Ano de Copa do Mundo, como aqui nós é brasileiro, se diz soberano, se diz brasileiro, mas eu não sei não se é brasileiro de verdade. Todo mundo tem um time, né? Um torce pro São Paulo, outro torce pro Corinthians, outro torce pro Cruzeiro, outro torce pro Atlético Mineiro, outro torce pro time aqui de Andradas, entende? Outro pro Caldense. Eu vou dar um exemplo. Chega esse ano de Copa do Mundo, todo mundo vai torcer para quem? Pro Brasil, né? Quem torce pro Palmeiras, pro São Paulo, pro Corinthians, pro Atlético, vão se juntar e torcer pro Brasil, não é verdade? Isso daí. Não vai torcer nem para França, nem para Itália, nem para Alemanha. Ainda vai ter uns que pode até torcer, mas esses daí são traidor da pátria. É o que mais tem, é traidor da pátria nesse país. Principalmente os líderes políticos e os líderes religiosos, que vendem o nosso país a troco de banana. Então o que eu quero dizer? Esse ano é ano de política, né?
Um vai torcer pro A, vai votar pro A, o outro vai votar pro B, o outro vai votar pro C, não é assim? Entende? Mas certinho. Cada um vota para quem quiser. Eu vou votar na Constituição, porque eu não sou bobo. Eu tirei a venda dos meus olhos, o tampão do meu ouvido, então eu vou votar para a Constituição brasileira. Eu vou fazer política até eu morrer para a Constituição brasileira. Entende? Porque aqui eu vou dizer o que ela vai fazer para nós. O que vai fazer não, o que tem que ser feito para nós. Está aqui. E outra coisa que eu quero falar para você. Quando um líder político chegar para vocês esse ano e começar a prometer, ele já está mentindo na sua cara, já está chamando você de tonto. Porque vocês sabem que o político é empregado nosso, né? Vocês sabiam disso? Ele é empregado nosso. E como se eu tenho uma firma, eu vou contratar alguém, a pessoa não vai prometer que vai fazer bem, ele não tem que prometer. Ele tem que fazer, ele vai ganhar para aquilo. É a mesma coisa do político. Então, gente, quando o político falar eu prometo isso, eu prometo aquilo, ele vai roubar do você na tua caruda, ele vai roubar do seu descendente. É o que acontece hoje. E eu mato a cobra no nosso pau. Olha o nosso rio de hoje. Vamos pôr desde 1988, quando surgiu essa Constituição. Quantos políticos chegaram para vocês, chegaram para os seus vós, para os seus bisavós, e chega agora para os seus filhos e fala, eu prometo isso, eu prometo aquilo. Ele fez mesmo? Ele limpou os rios? Entende? Ele melhorou a saúde? Ele melhorou a educação? Entende? Não. Então ele está mentindo para vocês. É enganado quem quer, é igual meu avô dizia. Estrada de terra e gente tonta nunca vai acabar, infelizmente. Nunca, nunca. Então vamos lá. Eu vou ler o... Então, voltar lá no negócio da Copa lá, gente. É tanta coisa que eu confundo. Então, esse ano nós vai lá, vota pro A, vota pro B, vota pro C, certinho. Mas depois, nós vai fazer igual esse ano na Copa do Mundo. Vamos votar pro Brasil. Ó, o A ganhou, não ganhou? Então ele começa, vamos limpar nossos rios, todos os rios, é isso que a Constituição manda ele fazer. Se ele não limpar o rio, gente, ele é um rola bosta. E quem vota para ele é o que está merecendo isso. Se você votar para o B e ele não melhorar a segurança, não limpar o rio, não melhorar a saúde, ele é outro rola bosta. E você está merecendo ele. Entende? Você, poder, é a mesma coisa. Agora, se você votar para o A, para o B, para o C, e ele não fazer isso, e nós se juntar, pegar a Constituição e cobrar, meu irmão, você faz. Você está roubando? Você vai preso, nós vai fazer lei nesse país. O caboclo que roubar a nação, ele vai ficar o resto da vida preso. Entende? Agora, quem acha essa ideia ruim, aí eu falar para você, gente, aí está querendo o mal do próximo. E principalmente a gente que é cristão, a gente não está amando o próximo de verdade. Certinho? Então a gente já sabe o que fazer, né? A gente ir lá votar pro A, pro B, pro C, pro D, para quem você quiser. Mas se ele não limpar nossos rios, não fazer o que tem que fazer, segurança, educação, tudo boa, a gente vai ter que se unir e tirar ele. Ô Peixoto, mas como que nós vamos fazer isso? Pede a Deus quem é de Deus o que fazer, e quem é do bem e não acredita em Deus, leia a Constituição, meu irmão. Senão, se você deixar esse político lá, quem vai pagar? Quem vai pagar é seu descendente. Ah, mas eu tenho dinheiro, eu sou rico. Ô meu irmão, ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, nesse ponto, está todo mundo num barco só. Seu filho, você é rico, mas seu filho, seu neto pode se envolver com droga, pode morrer com as drogas. Entende? Seu filho, você é rico, tudo, mas seu filho pode ser atropelado, porque não tem uma lei para condenar quem bebe, dirige bêbado. Seu filho pode morrer num bar, numa festa, com um caboclo que bebeu e matou seu filho, e não tem lei, entende? Então, isso e muito mais outras coisas, irmão, muito mais outras coisas. Então, não adianta você achar que você está imune, certas coisas está imune, mas tem muita coisa, meu irmão, que está no mesmo barco. Ou dá uma zica aí no Brasil, o governo vir roubar tudo, tomar tudo que você tem. Igual na época do Collor lá, vocês lembram, né? Muita gente se matou. Mas então vamos esse ano votar e vamos cobrar. Para quem ama o próximo de verdade, quem ama seu próprio descendente, vai fazer isso, eu acho, né? Eu acho. Eu vou fazer. Eu vou fazer com o meu partido e a Constituição. Então vamos lá, eu vou ler a Constituição. O que o meu partido vai fazer se ele ganhar? Por que eu falo se ele ganhar? Porque quem manda é nós.
se nós se unir, o dia que nós acordar, a Constituição acorda. Mas enquanto nós ficar nessa dormência e votar para o A, votar para o B, votar para o C e não cobrar, eu já sei o que vai dar, gente. Porque quando você sai para uma luta sabendo o que vai dar lá na frente, mesmo que você perde, você já ganhou. Porque se você perde, você vai se levantar e lutar de novo. Se você ganhou, beleza. Mas se você não ganhou, você levanta e luta de novo, até o fim. Então vamos lá. Artigo 1. Artigo 1. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado Democrático de Direito. Tem como fundamento. O primeiro fundamento do artigo 5, alguém sabe me dizer qual que é? Você sabe qual que é? Soberania. O Brasil tem... Agora me diz, o nosso país é soberano? Nosso país não é soberano. Na Constituição, onde eu vou votar, é soberano. Mas se a gente votar nesses políticos aí de hoje, a grande maioria deles é corrupta, gente. Se a gente continuar nessa bobice, nosso país não é soberano. Por que, Peixoto, que nosso país não é soberano? Vocês sabem o que é um país soberano? Vou dar um exemplo simples. Aqui nós somos o maior produtor de café, sul de Minas. Aqui em Andrada, café para todo lado. Nós colhemos esse café, nós somos o maior produtor de café. E quem dá preço no nosso café é um bosta de um país. É um bosta do país. Porque o meu país é soberano. Os outros países, para mim, soberano é eles lá, mas para eles. Mas para mim é Brasil. É aqui, meu irmão. Porque para mim, quem paga pau para outro país fora do Brasil, meu irmão, não é um patriota de verdade. Então vamos lá. Soberania, gente, é a gente colher nosso café. Você sabia disso? Torrar nosso café nas empresas aqui, entende? Mais dinheiro vai entrar aqui no Brasil e nós mandar nosso café torrado para fora, entende? Mandar ele torrado. Mas aí sim, é o que a Constituição brasileira diz, um país soberano é isso. E hoje nós não somos. Por quê?